Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente do momento em que você estará ouvindo este áudio. E eu lhe trago uma história muito maravilhosa, mas ao mesmo tempo uma história cheia de mistérios e curiosidades. E por que não refletirmos juntos nela agora? Eu estou falando das festas natalinas que traz uma figura muito carismática e querida pelo povo, apesar de ser uma figura mitológica. Aí você me diz, mas não é grega, mas é um mito, né? Todos nós sabemos disso. Mas alimenta a fantasia na mente de jovens, crianças e adultos há tantos e tantos anos. Mas quem deveria, na verdade, ser a figura a ser adorada, a figura a ser lembrada durante esse período natalino? Não deveria ser a pessoa de Cristo Jesus? Mas se é Jesus que nasce neste período, por que então quem se destaca nesse período é sempre a pessoa do Papai Noel, a figura ilustrativa do Papai Noel? O que diz a palavra de Deus em Isaías 9, no versículo 6? Nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E assim continua o texto falando a respeito da grandeza de Jesus. É provável que você que já tocou aí, já saiu, nem ficou, né? Mas você que vai permanecer e vai ouvir um pouco desse áudio, talvez você não vai ouvir nem 3 minutos, mas você vai ficar um período. Eu quero, meu querido amigo, que você entenda uma coisa: a pessoa, a figura criada sobre o Papai Noel, ela é uma forma de ofuscar a pessoa de Cristo, se bem que nem de longe ele vai ofuscar, porque a verdade de Cristo sempre prevalecerá. Mas as crianças, elas têm uma facilidade de absorver na sua mente e concretizar uma imagem forte daquilo que mais lhe é apresentado. E o que é dito para as nossas crianças e as nossos pré-adolescentes é que uma figura, na época natalina, ela vem pela janela ou vem voando numa carroça arrastada pelas hienas, na verdade, né? Pelas renas, na verdade, porque hiena é carnívoro, desculpa a expressão. E estas renas têm tal poder de trafegar os céus com a carruagem. E assim como um pozinho mágico, o Papai Noel ele entra pela chaminé e deixa os presentes das crianças. E eu não quero ser aqui o destruidor de contos de fadas, mas a palavra de Deus ela nos diz que aquele que não entra pela porta, mas entra pela janela ou por outro lugar, ele é ladrão e salteador. Então vejamos que a figura do Noel, ela já entra errada, ela nunca entra pela porta, ela entra ou pela janela, mas no máximo pela chaminé. E o que é mais horrível entre tudo isso, é porque por trás dessa história toda existiu um personagem real. Você sabia? A figura de quem? De São Nicolau, que foi um homem que buscou servir, se dedicar aos pobres na Turquia, na Ásia, num vilarejo conhecido como Mirra, ou Mirra, como você bem queira chamar. E o que ele fazia? Essas pessoas eram pobres, então ele pegava aquelas doações que lhe era entregue nos seus cultos litúrgicos e distribuía entre os mais pobres em pequenos saquetéis, em quantidade em partes iguais. O tempo passou, isso foi 3 séculos depois de Cristo, 3 séculos e 20 anos, algo dessa situação. O tempo passou, o São Nicolau morre, a Igreja Católica o canoniza santo, mas em cima do seu nome cria-se o personagem Papai Noel, que seria Papa Noel, porque Papa e Papai, quando você vai para a linguagem que hoje extinta, uma língua morta,
a língua que foi a língua mãe de Roma durante muito tempo, o latim, você vai encontrar isso. E o que ocorre, meus queridos, é que essa história ela cresceu, ela ganhou uma proposição de uma forma que as pessoas agora passaram a adorar a figura do Papai Noel. E ele vem como um velhinho gordo. E as pessoas nem param para imaginar que essa figura vindo gordinha, isso não é nada contra a pessoa gordinha, porque eu também sou gordinho. Ela é para representar a glutonaria. Não é que nem toda pessoa que tem uns quilinhos a mais, ele é glutão, nada disso, não se trata disso. Existem pessoas que comem muito pouco, mesmo assim não conseguem manter um peso. Tem dificuldade, mas não é disso que eu estou falando. Então vamos direto ao texto. É porque a figura tem que ser gorda, que é para representar a ganância da comilança, a bebedeira neste dia. E ela vem fantasiada de cores. E olha, a cor que vem é o vermelho. Segundo os historiadores, as pessoas que publicam na mídia, que criam artigos de papéis, histórias, lembrancinhas, diz que o vermelho representa o amor. Mas se você for desde o início da criação, o vermelho representa pecado. Porque somente por meio do sangue de Cristo foi pago o pecado do homem. É óbvio que de todo homem que vem até Jesus. Mas eu ainda vou ficar na mesma pergunta. Aonde entra a figura de Cristo como Salvador? E assim sendo, as crianças ficam cada vez mais distantes de Jesus, mais distante de Deus e mais próximo de um mito, de uma história que não tem nada de real. Então, se nós somos um povo que gostamos da verdade, por que nós abraçamos uma fantasia? Preferimos nos deixar ser levados por uma história criada, ao invés de abraçarmos a verdade que prevalece, que é Cristo Jesus. Que nesta data que nasce, que está totalmente fora do dezembro do nosso calendário, porque o calendário do ano solar não tem nada a ver com o calendário gregoriano, que é o calendário atual nosso agora, não tem nada a ver um com o outro. É mais provável que Jesus tenha nascido de março a abril, nesse período de colheita, do que agora no início das chuvas, que é o início das chuvas em Israel. Então por que a gente aceita com tanta facilidade as histórias inventadas pelo homem, criadas pela Igreja Católica? Se você vai gostar desse vídeo, eu posso te preparar um material ainda mais preciso, mais exato em cima disso. Eu estou aqui apenas dando uma pincelada, mas eu posso ser mais profundo para você, mais objetivo para você. E te mostrar todas as maracutaias em cima desta história. Amém? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.